Antes de tudo, né, eu vou me apresentar. Eu sou o Abraão, meu nome é Abraão Gonçalves Maia, né? E quem que eu sou, né? Depois a gente pode conversar melhor, né? Não, não sei se vocês já me conhecem pela internet ou a gente já teve algum contato antes, mas enfim, eu sou formado em engenharia de computação. Eu sou aqui da região do Vale do Aço, de Minas Gerais. Eu moro na região do Vale do Aço desde criança, né? É, e eu formei no Cefet, aqui da cidade de Timóteo, me formei em 2017, e a minha carreira profissional ela começou lá em 2004, numa siderúrgica chamada Aperam, South America, que fica aqui na cidade de Timóteo, por isso que o nome da região é Vale do Aço, porque ele tem duas siderúrgicas muito, muito grandes, né, e assim, e elas que praticamente levam a economia da região toda. São três cidades, Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Três cidades relativamente pequenas e que ficam uma do lado da outra. Eu moro na cidade de Coronel Fabriciano, que fica justamente no meio da cidade de Timóteo, que tem uma siderúrgica, e Ipatinga, que tem outra. Então, eu comecei lá em 2004, eu comecei a trabalhar na Peram, que é uma siderúrgica produtora de aços inoxidáveis. É a única produtora da América Latina de aços inoxidáveis, a Peram South America. Faz parte não faz parte do mesmo grupo, mas é do mesmo, ela pertence ao dono do grupo da ArcelorMittal, né? Tudo ali do mesmo dono. E eu saí de lá em 2021, e os 6 últimos anos que eu trabalhei nessa empresa, eu comecei a trabalhar com dados, praticamente. Eu comecei a desenvolver soluções Excel, Google Drive, depois eu passei para o Power BI. Eu comecei lá no chão de fábrica mesmo, comecei trabalhando na operação. Depois, né, que eu comecei a estudar, eu fui para uma área mais burocrática, administrativa, comecei a trabalhar com suprimentos de manutenção, e foi lá que eu comecei a trabalhar com Power BI. Foi por volta de 2015, não, 2015 o Power BI foi lançado. Eu comecei a trabalhar com Power BI por volta de 2017, logo quando eu me formei. E em 2021, quando eu já tinha uma certa experiência, né, trabalhando com essa ferramenta, já tinha desenvolvido alguns trabalhos dentro da Peram, eu não era um analista de BI, assim, em full time, né, na Peram, eu trabalhava com outras coisas também, mas já trabalhava com atividades todas voltadas para a área de TI. Na verdade, eu trabalhava, eu era uma pessoa que fazia a ponte entre a área, né, de negócio, que a gente chama, né, que é a área que eu trabalhava, e o setor de TI da empresa. E isso me deu, assim, uma bagagem muito grande nessa área, né, e como eu também já sou formado na área de TI, eu comecei, isso aí me proporcionou, né, alinhar o conhecimento técnico que eu tinha com o conhecimento de negócio também, e foi, assim, meio que um casamento perfeito. E a minha carreira acabou voltando para a área de dados a partir disso aí. E em 2021 eu recebi uma proposta da empresa Uzi Minas, não assim diretamente da empresa Uzi Minas, mas em uma empresa terceirizada pela Uzi Minas, né, que fornece mão de obra especializada para o setor, para a Uzi Minas, e fui convidado para trabalhar na área de gestão de investimentos dessa empresa, que a Uzi Minas é uma outra siderúrgica, que já fica do outro lado da região do Vale do Aço, é uma siderúrgica maior, uma das maiores do país, né? Então, eu comecei a trabalhar na área de engenharia deles, atuando full time com projetos de BI, com foco no Power BI. Em 2022, eu consegui a minha certificação perante a Microsoft para trabalhar com análise de dados em Power BI, e desde então essa certificação é uma certificação que você vai lá, estuda, faz uma prova, tem que tirar um percentual, se eu não me engano, de 70% dessa prova. Eu fui lá, consegui fazer essa prova, e desde então eu tenho esse selinho aqui de Microsoft Certified Associate. Que isso significa? É um selo, né, que atesta que eu sou um profissional que sei trabalhar com a ferramenta. É um selo que a própria Microsoft fornece para quem passa nessa prova. E é basicamente isso. A minha história na área de dados é basicamente essa. Eu deixei aqui um QR Code, que se quem tiver interesse de me conhecer um pouquinho melhor, aqui tem meu LinkedIn, tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, tem tudo aqui. Basta ler que vocês vão conseguir acessar. Também depois é só me pedir que eu passo. Então, vamos lá.
qual que é o objetivo aqui hoje? É a gente fazer uma breve introdução sobre o que é o Power BI. A intenção não é, né, até pelo pouco tempo que a gente tem, navegar a fundo na ferramenta, mas assim, a gente fazer uma introdução sobre o que é o Power BI, vocês vão ver daqui a pouco, por que ele é muito utilizado, para que ele serve, o que é o Power BI dentro da área de dados, que é tão falada ultimamente. Então, para isso, a gente vai conectar uma fonte de dados. Essa fonte de dados, eu já tinha dito antes, que é uma fonte de dados que a gente vai pegar lá no site do TSE, uma base de dados dos candidatos das eleições desse ano. A gente vai fazer um processo chamado de ETL dentro do Power Query, que é um módulo que fica dentro do Power BI, é um aplicativo que fica dentro do Power BI justamente para tratar esses dados. Depois a gente vai entrar na parte de modelagem, que é quando a gente vai fazer a relação, criar o relacionamento entre as nossas tabelas, que a gente vai puxar diretamente, criar um dashboard simples usando algumas funções DAX. DAX, vocês vão ver também, é a linguagem que é utilizada dentro do Power BI, e alguns componentes do Power BI. E essa parte aqui de publicar o dashboard no portal online, eu coloquei aqui, mas eu vou ficar devendo para vocês, porque eu acabei perdendo o meu acesso ao portal da Microsoft, né, que é onde a gente coloca alguns dashboards, e por alguns motivos aqui eu acabei perdendo minha senha e não consegui recuperar ainda. Mas isso aqui eu explico para vocês também, não tem muito segredo. Tranquilo até agora? Deixa eu só abrir aqui, peraí. Vou abrir o bate-papo, tem alguém perguntando. Tá. O Ismael está perguntando aqui se esses dados eles vêm de um CSV ou TXT, ou seria uma planilha ou consumo de API. Ó, esses dados eles estão lá em um CSV. Como o objetivo hoje é a gente conhecer a ferramenta, a gente introduzir a ferramenta, para quem não conhece, a gente vai pegar esses dados via CSV e vai conectar no Power BI via conexão padrão. A gente vai ler a pasta lá, onde tem esses arquivos, e vai tratar isso no Power BI. Em um futuro bem próximo, eu pretendo trazer alguma coisa mais automatizada com esses arquivos, ou fazer alguma extração via Python e salvar eles num banco de dados do BigQuery, por exemplo, e depois fazer a leitura via SQL. Mas hoje, por enquanto, a gente vai trabalhar com eles no formato de CSV. Ok? Vamos lá, então. Vamos ao que interessa, né? E estou meu mouse meio que sumiu. Ok. Então, quais são as etapas de um projeto de BI? Para quem não conhece, nenhum projeto de BI a gente começa com a fase de ETL, que é a parte de extração, tratamento e carregamento dos dados. Em inglês, essa sigla, né? Extract, transform e load. Extrair, transformar e carregar. Que é basicamente quando você pega os seus dados e você faz essa etapa dentro do Power BI para você deixar a sua base de dados pronta, para você trabalhar com ela. A partir daí, você começa a modelar esses dados. O que é essa modelagem? É quando você, a partir do momento que você tem as suas tabelas, você precisa conectá-las e transformar num modelo de dados que o Power BI vai conseguir ler. A partir daí, a gente passa para essa parte de cálculos e análise que a gente faz no Power BI, que é quando você cria as medidas, os KPIs, os indicadores que você precisa criar. É como se fosse aquelas fórmulas do Excel, para quem trabalha com Excel. Aí a gente tem a parte de criação dos visuais, depois, por último, a gente dá uma pincelada na construção da nossa solução final, que é quando você trabalha a parte do storytelling, que a gente fala, né, que é você, depois que você constrói seus KPIs, seus indicadores, você tem que deixar eles na tela, em um formato que o usuário vai conseguir extrair alguns insights dele. E, por último, publicação online. Eu vou passar mais rápido aqui não vai demorar, nós vamos entrar no Power BI. E, assim, só para introduzir, né, o que é análise de dados? Análise de dados, pela Wikipédia, é um processo de inspeção, limpeza, transformação e modelagem de dados com o objetivo de descobrir informações úteis e apoiar a tomada de decisão. Então, assim, a análise de dados ela é muito falada hoje, justamente porque ela traz um suporte para as empresas na tomada de decisão delas, que é a parte mais importante de um negócio, é você analisar os seus dados, analisar as suas informações
e transformar aquilo em informação relevante para você, para a empresa, né, no caso. E o que é o processo de BI, o processo de Business Intelligence? O processo de Business Intelligence, basicamente, é isso aqui, gente. Ó. Ele não é só aquela parte do Power BI. Muita gente que não conhece acha que é só o Power BI, né? Mas não é. A gente tem todo um processo por trás que, dependendo da empresa, dependendo da maturidade analítica da empresa, elas já têm uma arquitetura semelhante a essa aqui. O que é essa arquitetura? É uma parte que você tem as suas fontes de dados, né? Essas fontes de dados, elas podem ser um sistema ERP, um sistema CRM, pode ser Excel, CSV ou TXT, que é o que a gente vai trabalhar aqui no formato CSV, e N outras fontes. Pode ser via API, pode ser via PDF, pode ser via algum outro sistema legado que a empresa tem, e por aí vai, né? Um servidor normal, que o mais normal que a gente vê, né? Normalmente a gente lê os dados de um servidor, que normalmente as empresas têm uns sistemas legados que armazenam essas informações em um servidor, aí você vai lá e lê essas informações a partir do servidor, e depois a gente passa para essa parte aqui, que é a parte de ETL, que é o que eu falei para vocês. Porque os dados, eles chegam desnormalizados. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que normalizá-los, né, ajustar eles, para poder trabalhar no Power BI. Então, para isso, a gente tem toda essa fase aqui, ó. Vocês vão ver também um pouquinho lá no Power BI, e para quem não conhece, vai dar para entender melhor. E a partir do momento que a gente já pega o dado da fonte, a gente trata ele, a gente o que faz? Joga ele em um outro banco de dados, que a gente costuma chamar de Data Warehouse. Esse Data Warehouse, o que ele faz? Ele já pega esses dados normalizados e armazena eles em um banco de dados, justamente para o Power BI, ou a ferramenta que a gente tem de visualização vai ler esses dados ali. Então, quando você faz todo esse processo aqui, ó, a intenção é fazer com que o dado ele chegue aqui, ó, da forma correta para você ler ele. E a partir daí você consegue ler ele com o Power BI, que é a ferramenta que a gente trabalha, e existem outras ferramentas também de visualização, como Tableau, Click, Pentaho, e por aí vai. Mas aqui, por que você pode perguntar, mas Abraão, eu tenho que saber isso tudo aqui, para eu trabalhar com Power BI? Eu vou falar para você que não, você não é obrigado a saber tudo isso, mas você tem que conhecer esse processo, pelo menos. O que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje? Hoje eu trabalho com Power BI e eu sou um funcionário, eu sou um analista de BI. O meu objetivo é trabalhar com BI. Se você me perguntar se eu sei isso aqui tudo, eu não sei. Existem N ferramentas aqui que eu nunca trabalhei com elas. Mas eu consigo estruturar um processo, né? Ou eu consigo direcionar, analisar um processo para ver se ele vai precisar de tratamento, se eu consigo ler direto do Power BI. Eu entendo esse processo a ponto de indicar para a empresa o que a gente vai precisar fazer antes de carregar os dados para o Power BI. E, normalmente, as pessoas que trabalham, e agora eu vou falar de um modo geral, em um ambiente corporativo, onde já existe uma empresa que ela te dê essa estrutura aqui, a pessoa, ela sabendo o Power BI, ela normalmente já pega a estrutura pronta. Ela tem que saber como funciona esse processo e de onde buscar esse dado. Entendeu? Então, assim, essa é a diferença que eu vejo aí. E por que a gente escolhe tanto o Power BI? Porque o Power BI, ele é um software que foi criado pela Microsoft justamente para facilitar todo esse processo que a gente viu atrás aí. Porque antigamente não existia ferramentas de visualização que fossem assim, intuitivas, como o Power BI é. Então, o Power BI ele foi escolhido justamente para poder atender aquele usuário final, aquele usuário que não conhece da área de TI, que não conhece todo o processo, mas ele conhece do negócio. Então, assim, a partir do momento que esse funcionário já tem uma familiaridade com o software, ele já consegue fazer relatórios e dashboards no Power BI de uma forma melhor. Então, por isso que a gente chama Self-Service BI, por isso que a Microsoft adotou esse procedimento de Self-Service BI. E o Power BI, ele é hoje
o software mais utilizado do mundo, o software de análise de dados mais utilizado do mundo. Esse gráfico aqui é de uma consultoria da Gartner, e esse gráfico aqui ele é até de 2023, mas ele mede as tendências de tecnologia de acordo com os setores. E na tendência de análise de dados, a gente vê aqui ó, que a Microsoft, com o Power BI, ela está bem à frente das outras soluções. Então, daí vocês veem o tanto que o software é usado e o tanto assim, que isso influencia, né, na aquisição, no uso da ferramenta para as empresas. Então, vamos lá. Pode colocar a mão na massa. O processo de ETL, porque o que acontece? O Power BI, ele é uma junção de 3 soluções da Microsoft. Uma dessas soluções se chama Power Query, que é onde a gente faz esse processo de ETL, que é onde a gente extrai. Voltou agora? Beleza. Então, eu estava falando, não sei se deu para vocês pegaram, o Power BI, né, ele é uma solução que unificou três produtos da Microsoft. Um é o Power Query, que é um programa que você faz esse processo de ETL, é dele que você extrai as informações que você vai trabalhar e que você trata elas. A partir daí, você carrega essas informações no Power Pivot, que é uma outra solução da Microsoft, onde você cria o relacionamento entre as suas tabelas. E a Microsoft criou o Power BI, que é a solução onde você cria seus relatórios. E ela uniu tudo isso aí e chamou de Power BI. Então, é um programa só, que dividido em três partes. Então, o que seria esse processo de ETL? Eu já expliquei, né, que é quando você extrai, transforma e carrega. Ele é realizado dentro do Power Query. Né? A query, o que é uma query? É qualquer comando de consulta, inclusão ou alteração de tabelas em uma fonte de dados. Esse Power Query ele foi desenvolvido com foco no analista de negócios, né, porque ele é bem low code, né, que é low code, que a gente consegue executar algumas ações apenas com cliques do mouse, né, tem menus interativos e tudo mais. Ele utiliza uma linguagem chamada linguagem M por trás, que essa linguagem M ela já foi desenvolvida pensando no analista de dados, porque o analista de dados, né, que já conhece mais um pouco de programação, ele prefere usar as fórmulas do que ficar lá clicando, né? Mas algumas pessoas preferem. Então, assim, ele atende os dois lados. E, resumindo, extrair significa extrair a base de dados da plataforma de origem. No nosso caso aqui eu coloquei Excel, mas vai ser um arquivo CSV. Transformar significa analisar as colunas das tabelas e verificar o que precisa ser criado, alterado ou excluído. E carregar significa carregar os dados do Power Query para o Power BI. E depois de transformar e deixar tudo pronto para a etapa de modelagem. Então, assim, sem mais delongas, vamos lá. Estou carregando o Power BI aqui. Eu já estou com o meu Power BI aberto. O Power BI ele é um software gratuito para você trabalhar no seu desktop. Basta você entrar no site da Microsoft. No site da Microsoft, se você quiser baixar, né? Digitar download Power BI Desktop. Você vai cair direto lá. Primeiro link aqui já pega. Ele não vai pedir para você fazer nenhum cadastro, cadastrar nenhuma senha, nada. Se você quiser baixar aqui, você já baixa. É bem intuitivo o processo, não tem erro. E o que acontece? A Microsoft fornece o software Power BI gratuito, porém, para você publicar os seus arquivos, aí você tem que ter uma assinatura no portal da Microsoft, onde você vai colocar lá seus relatórios, seus dashboards e compartilhar com outras pessoas. Isso aí eu vou falar mais à frente.
aí você precisa de uma assinatura e precisa pagar por isso. E é isso que as empresas pagam. Mas para você desenvolver, você consegue desenvolver gratuitamente. Então, aqui, gente, eu já estou com o meu Power BI aberto aqui. Aqui eu tenho a interface do meu Power BI, né, onde eu construo meus relatórios. Essa parte do meio aqui vão ser onde vão vir minhas tabelas. Aqui vocês estão vendo que eu não carreguei nenhuma tabela ainda. E essa parte aqui é o Power Pivot, que é onde eu vou exibir o meu modelo de dados também. Como não tem uma tabela, não está aparecendo nada. Primeira etapa, eu tenho que carregar meus dados. Então, eu tenho que ir lá no Power Query que eu estava falando. Eu vou clicar aqui em transformar dados, só para mostrar para vocês. E eu vou clicar aqui em nova fonte. Só que antes de eu clicar em nova fonte, eu tenho que mostrar para vocês o que a gente vai trabalhar, logicamente. Eu tenho esse site aqui, ó. Se você pegar no Google, dados abertos do TSE. Vai vir esse link aqui, portal de dados abertos do TSE. É a base da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, onde eles armazenam dados de processos eleitorais aqui do Brasil. Então, vou clicar diretamente aqui em conjunto de dados, depois vocês podem entrar e conhecer o site. Eu indico muito isso aqui para quem está aprendendo, porque aqui você tem N conjunto de dados. Por exemplo, tem o resultado das eleições de 2022, segundo turno, do primeiro turno, boletins de urna, tem coisa aqui que eu nem sei o que é, para falar a verdade para vocês, igual eleições suplementares de 2020, não sei. Aqui eu tenho aqui, ó, os grupos, né, os arquivos desde 2008, tem formatos aqui que eu posso trazer no formato CSV, TXT, PDF, vai depender da sua necessidade. E aqui, por exemplo, eu tenho alguns grupos, ó, grupo de resultado, grupo de candidatos, eleitorado, prestação de contas, os mesários, inventários. Eu tenho aqui também alguns TSS, que eu nem não sei também essas siglas, o que são. Mas o que a gente vai trabalhar hoje é essa base aqui, ó, a base de candidatos. Deixa eu clicar aqui. Quando você clica na base de candidatos, vai aparecer aqui, ó, 35 conjuntos de dados encontrados. Aí eu tenho aqui candidatos em 2024, candidatos em 2022, desde 2000 desde 1900 ela vai pedrada. Se você clicar nessa base aqui de 2024, vai aparecer mais um conjunto mais um grupo, né, de conjuntos. Por exemplo, eu tenho aqui candidatos, que é a que a gente vai trabalhar, e essa aqui, bens dos candidatos. São as duas que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar nessa base de candidatos e nessa de bens dos candidatos. Onde que eu baixo isso aqui? Eu vou clicar aqui em explorar e vou clicar em ir para o recurso. Ele já vai me passar aqui, ó. Aí eu já tenho isso tudo baixado no computador. Daqui para frente é tranquilo. Você vai baixar um formato zip, vai extrair. Deixa eu só lá na pasta onde eu tenho, só para mostrar para vocês o quanto que ele é rico de informações. Deixa eu ver se alguém... Beleza. Ele tem aqui, por exemplo, ó, isso aqui são pastas que eu baixei para ir testando. Ele vem com um leia-me aqui, né, um arquivo de ajuda. Cada conjunto de dados desse vem com um arquivo de ajuda. Ele vem, né, falando, né, dando informações sobre o conjunto de dados que você está trabalhando. Ele fala o que é cada coluna dessa aqui. É muito interessante. Né? Ó, legal. Cada conjunto de dados vem com uma coluna dessa. Então, vou voltar para o Power BI, agora que vocês já viram a base de dados que a gente vai trabalhar, e vou clicar aqui em nova fonte. Quando eu clicar em nova fonte, vejam que ele me pergunta aqui, né, qual o tipo de arquivo que eu vou querer trabalhar. Se é uma pasta do Excel, se é uma tabela do SQL Server, análise services, texto, se são dados da web, se é uma consulta nula, esse aqui, o data, eu também nunca trabalhei, não sei. E tem esse botãozinho de mais aqui, ó, e quando você clica, olha um monte de informação que vai aparecer.
Isso aqui é tudo fonte de dados diferente, gente. Isso é tudo que ele consegue extrair. Eu vou usar essa fonte de dados aqui, ó. Pasta. Uma pasta de trabalho no meu computador. Selecionei e vou clicar em conectar. Ele vai me pedir o caminho da minha pasta. Eu vou colocar ele aqui. Base candidatos. E vou dar OK. Veja que ele vai buscar lá. Deixa eu deixar aqui para não ficar muito pesado. Tá. Beleza. Ele abriu essa pasta aqui, abriu essa janela, né? E percebam que aqui tem todos os arquivos que estão dentro da minha pasta. Quando você baixa essa base, ele vem por estado. Ó. Acre, Alagoas, Amazonas, porque é uma base muito grande que ele divide por estado. O que eu vou fazer aqui? Eu quero tratar esses dados. Então, vou vir aqui e clicar em transformar dados. E vai carregar isso para mim para o Power Query. Ó, já carregou. Já carregou. Ó, tá tudo aqui, ó. Cada um desses aqui, dessas linhas aqui, é uma tabela diferente. Eu vou filtrar aqui. Eu acabei carregando. Não, tá certo. Eu vou filtrar aqui primeiro. Eu vou querer pegar só a minha consulta candidatos 2024 de Minas Gerais. Filtrei, né? Para eu filtrar, é só eu dar um clique em qualquer uma dessas setinhas aqui que eu já filtro. Ele carregou para mim somente essa tabela aqui. Beleza, a tabela está aqui, mas ela não está mostrando os dados. Aí, como que eu vejo os dados que tem nessa tabela? Como que eu vejo a tabela, no caso, né? Eu vou clicar aqui nesse binário, ó. A tabela está encapsulada aqui. A partir do momento que eu clico nesse binário, eu já tenho a minha tabela. Já tenho a minha tabela com todas as colunas que ela me traz. Tem muita coisa que eu nem sei o que é. Algumas vêm sem dado, mas, assim, a maioria é bem normal. E percebam também que, quando eu trabalho no Power Query, tudo que eu vou fazendo aqui, ele vai gerando uma etapa aqui, ó. Eu tenho a fonte, aquela hora que eu filtrei linha, ele salvou aqui, e a partir daqui, ó, na hora que eu carreguei o arquivo, ele vai trazendo aqui para mim, ó, ele carrega o arquivo, importa, promove os cabeçalhos, alterou o tipo, por aí vai. Agora, vamos começar a tratar essa tabela nossa. Primeiro de tudo, eu não preciso de todas essas colunas. Eu vou estar trazendo, se eu estiver usando isso aqui, eu vou estar trazendo coluna desnecessária para a minha base de dados. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, no meu menu, e vou clicar aqui nesse botãozinho aqui, ó, escolher colunas. Eu vou escolher as colunas que eu quero trabalhar com elas, e vou pedir ele para deletar as que eu não preciso. Eu vou tirar essa aqui, ó, data de geração, eu não preciso, hora de geração. Esse ano da eleição não preciso, porque eu já tenho uma coluna de data com a data da eleição. Código, nome, número do turno, código da eleição. Deixa eu ver aqui algumas que eu não preciso. Algumas dessas aqui eu não vou precisar também, mas eu não vou querer entrar no método de sair excluindo tudo, até para a gente ganhar tempo aqui. Quero mostrar o processo para vocês como funciona. Deixa eu só ver. Eu não gosto de deixar muita coluna de data para depois não confundir, porque data a gente tem que saber tratar elas dentro do Power BI. Tem uma data aqui, mas é a data de nascimento do candidato. Aí eu tenho que deixar. Se eu precisar fazer algum cálculo com ela. Eu tenho a data da eleição aqui. Vou dar um OK. Beleza. Já criou mais uma etapa aqui. E aí você pode perguntar, mas e se eu precisar excluir alguma coluna que eu não queria excluir? É só você vir aqui na etapa, ó, você clica aqui nessa ferramenta aqui, na engrenagemzinha,
que ele vai deixar você fazer tudo de novo, ou voltar para a coluna, ou deletar alguma que não precisa. Beleza. Aí, a partir daqui, eu vou olhar, ó, eu vou olhar os tipos de dados que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho esses códigos aqui, código do tipo de eleição, nome da eleição, número do turno. Eu costumo deixar isso aqui tudo no formato de texto. Por quê? Porque esses códigos aqui, eu não vou fazer conta com eles. Não vou fazer nenhum cálculo com eles, na verdade, né? Então, eu costumo deixar eles todos no formato de texto, justamente para não me atrapalhar. Deixa eu ver se tem mais alguma. A data da eleição está no formato de data. Os tipos eu mudo lá em cima, tá? Esse, esse código, sigla da... Não sei nem que código é esse, vou deixar também. Código do cargo. Eu não vou mudar tudo também, porque, igual eu falei, para a gente ganhar tempo aqui. O mais importante que eu vou trabalhar aqui é essa SQ candidato, seria a chave do candidato. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou mudar o nome dela aqui, ó, também, dou 2 cliques, vou colocar aqui, ó, ID candidato. Daqui a pouco eu explico por quê. Beleza. Agora, e eu vou mudar aqui, ó. Eu vou mudar aqui, vou colocar aqui F eleição. Tá. Antes de eu continuar, eu vou só voltar para vocês aqui e passar mais um conceito, senão vocês vão entender o que eu vou fazer. A gente vai entrar agora na parte de modelagem, né? A gente está tratando os dados ainda, mas a gente vai criar, a gente tem que criar nosso modelo de dados já. Então, assim, a grande vantagem do Power BI está na possibilidade de criar modelos de dados a partir das relações entre as diferentes tabelas, né? Então, assim, a partir dessa modelagem, essa modelagem bem feita que vai garantir que o nosso relatório fique bem feito. Né? Então, assim, quando eu conecto todas as tabelas do meu modelo de dados de uma forma correta, eu consigo criar relatórios que vão fazer a filtragem que eu quero. Entendeu? E para eu fazer isso, eu tenho que trabalhar nesse modelo aqui, ó. Eu tenho que criar relacionamentos tabelas da forma que elas simulem um modelo parecido com esse, que é o modelo de entidade de relacionamento que a gente chama. E o que é isso? Eu trabalho com o conceito de ter tabela fato e ter tabela dimensão. A tabela fato, como que eu vou explicar? O próprio nome já fala. Ele é uma tabela que armazena dados dos fatos que ocorreram. Então, pensa na eleição, por exemplo. O processo eleitoral, ele tem, cada linha daquela ali, ele representa um fato. Por exemplo, a eleição ela tem uma data, ela tem o nome de um candidato, ela tem como atributo também o nome da cidade, tem como atributo também o número da zona, seção, e por aí vai. Zona e seção não, zona e seção já é para outro contexto. Vamos pensar numa escola, por exemplo. Eu acho que fica mais fácil de explicar para vocês. Quando você tem uma escola, você tem lá na secretaria da escola aqueles registros, né? Imagina uma secretaria de uma escola com um armário de registros ali dos alunos. E você tem ali várias fichinhas, onde cada fichinha tem o nome de um aluno. E dentro de cada fichinha vai ter lá o nome do aluno, o endereço dele, o sexo dele, data de nascimento, N informações desse aluno. Cada ficha dessa corresponde somente a um aluno. E você tem também, imagine que você tenha uma planilha onde você armazena o horário das aulas que esse aluno participou. Então, vamos supor que o Abraão ele é aluno da escola e no dia 19, né, de setembro, ele participou da aula de geografia no horário de 8 às 10, de 20 às 21h30, com a professora X, na sala Y, e por aí vai. E eu vou ter lá várias linhas que vão ter o meu nome, né, ou o meu código de aluno, relatando as aulas que eu participei ao longo do tempo. Então, o modelo de entidade de relacionamento, ele funciona dessa forma.
eu tenho as tabelas de dimensão, que no caso seriam as minhas tabelas de aluno. Essas tabelas de dimensão, o valor não pode se repetir, então tenho uma linha para cada aluno, com as características dele, os dados dele em cada linha, e eu tenho a tabela fato. Esse aluno aqui, nesse caso, ele teria um código de aluno, e na tabela fato, eu ia colocar esse código do aluno que participou da aula, e onde eu ia consultar os dados desse aluno através dessa tabela. Então, esse é o modelo de identidade de relacionamento que a gente chama, modelo dimensional que a gente chama. Para trabalhar no BI, você tem que deixar seus dados assim, procurar deixar os seus dados assim, dessa forma. Então, na hora que a gente começar a modelar, vocês vão entender ali o que eu estou querendo dizer. Então, uma dimensão, uma tabela de dimensão, ela deve representar uma entidade que possui essas propriedades aqui, ó. Por exemplo, um cliente, ele tem nome, idade, escolaridade, um produto também vai ter nome, categoria. Então, essas dimensões, elas interagem entre si e geram um evento que é armazenado nas tabelas fato. Foi o que eu disse lá, no caso da escola. Um produto, ele é vendido em uma determinada data, para um determinado cliente, que mora em uma cidade, etc. Isso aqui vai estar na tabela fato, ó. Isso aqui vai estar na tabela fato. Então, por isso que a gente conecta a tabela de dimensão com a tabela fato. E as tabelas fato, elas nunca devem ser conectadas entre si. Elas devem estar conectadas em uma dimensão. E a gente tem as cardinalidades. Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Isso aqui, ó, é um cliente, a tabela do cliente, com a tabela de dimensão, e eu tenho a tabela fato vendas. Esse 1 aqui, ó, significa que eu tenho um cliente, que só pode ter um cliente, né? O cliente não pode se repetir. Não é que não pode só ter um cliente. É um dado para cada cliente nessa tabela, uma linha para cada cliente nessa tabela. E aqui eu posso ter um asterisco aqui, ó. Eu posso ter vários clientes. Eles podem se repetir. Porque eu posso fazer um cliente, por exemplo, pode ter várias compras aqui. Aí o nome dele vai aparecer em várias compras na tabela fato. Então é basicamente isso. Aqui é basicamente a mesma coisa. E vamos voltar lá para o nosso BI. Que agora vocês vão entender. Então aqui, como eu tenho a minha tabela de eleições, e essa tabela de eleições ela contém uma data com os dados da eleição, ela é minha tabela fato. Por isso que eu costumo colocar aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, F eleição. Eu estou dizendo para ela que ela é uma tabela fato. Agora vamos lá. Eu vou carregar os bens dos meus candidatos. Então, eu vou fazer novamente esse processo. Vou buscar outra fonte. Vou buscar a pasta. Melhor, eu vou fazer o seguinte aqui, para vocês passar um atalho aqui para vocês. Como a fonte é da mesma pasta, eu posso simplesmente vir aqui na minha F eleição e pedir para duplicar ela. Só que essa tabela aqui não vai ser a F eleição. Calma aí que eu vou alterar lá. Eu vou alterar, ela vai ser a fato bens candidatos. Fato bens candidatos. Aí lembra que eu falei das fontes do Power Query, que eu posso editar tudo aqui? Para eu vou pegar outra tabela, né? Eu só copiei aqui para aproveitar a mesma fonte, não precisar fazer o processo. Então, vou vir aqui, ó, vou deletando essas etapas, que ela vai voltar para mim ao estado original. Até aqui nas linhas filtradas, ó, que é onde eu vou precisar escolher. Aqui eu peguei a consulta candidata. Eu vou clicar aqui na engrenagemzinha e vou mudar aqui. Deixa eu procurar aqui bens dos candidatos. Eu quero essa bens dos candidatos. Vou pegar de Minas. Bem, consulta candidato, bem candidato. Bens candidato 2024, Minas Gerais. Ponto CSV. Ok, já trocou. Vou fazer o mesmo processo, vou carregar o binário. E eu já tenho aqui, ó, os dados dos bens dos candidatos. E cada candidato, quando ele vai participar de uma eleição, ele declara um valor de bens que ele tem. Essa aqui, ela é uma tabela fato mais intuitiva ainda do que a outra, do que essa F eleição. Porque essa F eleição, ela vai ter uma linha só para cada candidato, certo? E essa bem dos candidatos, um candidato, ele pode ter vários bens. Aqui ele não traz para mim só o total de bens.
ele traz para mim o tipo do bem, a descrição do bem, ó, do que ele tem, ó. Então, o candidato, ele normalmente ele não vai ter só uma linha lá, ele vai ter várias linhas relatando todos os bens que ele declarou para a Justiça Eleitoral. Vou vir aqui fazer o meu processo, vou escolher as colunas que eu quero, não vou agarrar muito aqui, nessa parte também de novo, vou só tirar essa data e essa hora, esse ano, vou dar um OK. Os tipos também, eu vou trocar só alguns aqui, isso aqui não vai ser necessário, porque a gente está querendo fazer. E os dados estão aqui também, ó. Cadê a coluna? Repare que ela tem a mesma coluna, ela referencia o candidato com a mesma coluna que a outra tem, que é essa SQ candidato. Esse aqui eu vou deixar como inteiro, porque eu vou relacionar com a outra lá. Eu vou colocar aqui, ó, ID candidato. Beleza. Aí agora, a gente já tem as duas tabelas que a gente quer trabalhar. Perfeito. A gente tem que conectar essas tabelas. Aí você me fala o seguinte, Abraão, a gente pode conectar a ID candidato de uma com a ID candidato da outra. Mas aí, eu posso falar o seguinte, podemos sim. Só que para efeito de conhecimento, né, para eu conseguir passar mais coisas para vocês, eu vou criar uma outra tabela aqui. Eu vou criar uma tabela de dimensão do candidato. E aí eu acho que vocês vão entender o processo melhor. Porque vocês concordam que essa tabela de eleição, ela é uma tabela fato, mas ela poderia ser também uma tabela dimensão. Aí eu nem preciso dessa data aqui, porque ela é uma data única. Ela é só referente à eleição de 2024. Mas vamos supor que em 2026, quando a gente tiver outra eleição municipal, a gente queira fazer um outro BI desse aqui. E a gente queira aproveitar esse BI, a gente queira atualizar esse BI com os dados da eleição de 2026. A gente pode simplesmente ir lá na base de dados do TSE, e as tabelas elas são iguais, as colunas são iguais, e adicionar mais uma consulta aqui com os dados de 2026. Aí essa tabela ela vai passar a ter duas datas, entendeu? Alguns candidatos vão se repetir, porque alguns candidatos participam dessa eleição, vão candidatar na próxima, né? Isso é super normal. Aí, a partir daí, ela é uma tabela fato que vai estar crescendo. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma dimensão do candidato, aqui, onde vai ter os nomes dos candidatos, só os nomes e as características do candidato, e vai pegar essa dimensão candidato e vai conectar através do código do candidato, do ID do candidato, com a minha F eleição, com a minha F bens do candidato. Vai ficar um modelo de dados, tipo aquele que eu mostrei para vocês. Aí vocês devem estar se perguntando, de onde você vai conseguir criar essa tabela? O Power BI me dá alguns recursos que eu consigo gerar essa tabela através de qualquer uma dessas duas aqui, ó, quando ela não vem do banco de dados. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa F eleição e vou duplicar ela. Porque vocês concordam que ela tem o nome de todos os candidatos, né? Então, eu vou até trocar o nome dela aqui, ó. Vou renomear para de eleição. Ó, de eleição, não. De candidato. De candidato. Agora, eu vou vir aqui, escolher colunas novamente. E vou tirar aqui, ó, tudo que não diz respeito somente ao meu candidato. Código de eleição, descrição da eleição, a data da eleição, uma tabela de dimensão, normalmente, ela pode ter data, mas essa aqui, no caso, vai ter a data de nascimento. Não é uma coisa que a gente vai trabalhar. Abrangência da eleição, sigla do estado, o resto eu vou deixar. O que a gente vai usar mesmo aqui, ó, o ID do candidato, tem o nome dele, o cargo e a descrição do cargo. E tem outras coisas também que a gente vai usar aqui, gênero, estado civil, cor, ocupação e tal. E vou excluir. Vocês concordam que ela virou uma tabela de dimensão? Ó, deixa eu procurar o nome do candidato aqui, ó.
Nome social, nome do candidato. Eu joguei lá na frente aqui, ó. Botão direito aqui, para ficar mais fácil. Cadê? Mover para início. Eu tenho o nome dos candidatos, tem os códigos deles aqui. E vou vir aqui na... Eu já até mudei aqui, ó. ID do candidato. Já veio, né? Trocada. ID do candidato. Então, beleza. Aqui eu tenho minha tabela de dimensão. E agora eu preciso trazer esse código do candidato para cá. Na verdade, eu nem preciso, mas como eu tenho... deixa eu pensar aqui. Eu já tenho o ID do candidato aqui. Eu já tenho esse ID do candidato aqui, né? Então, se eu já tenho o ID do candidato, eu posso... Agora estou falando das outras duas tabelas. Estou aqui na minha F-eleição. Como eu já tenho o ID do candidato, vocês vão ter que concordar comigo que eu não preciso de outros dados do candidato nessa tabela de eleição. Por quê? Porque através do ID, eu consigo lá no Power BI acessar a minha de candidato e puxar os demais dados dele, como nome, escolaridade e por aí vai. Então, aqui eu vou vir aqui, ó, escolher colunas novamente e vou deletar tudo que diz respeito ao meu candidato e deixar só o ID, ó. ID, número do candidato, nome, o nome do candidato na urna, nome social, CPF, e-mail, situação, partido, sigla, nome. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque isso aí eu vou evitar redundância, né? Eu vou evitar repetir coluna. E quando eu evito repetir coluna, automaticamente eu deixo o meu modelo mais performático. Ele vai performar melhor. Nesse caso, como é uma base de dados pequena, isso não vai fazer diferença. Mas se você estiver trabalhando numa base de dados grande, isso pode fazer uma diferença enorme. Beleza. Eu tenho a ID do meu candidato aqui. Ok. Eu acredito que aqui no Power Query eu não tenho mais nada para fazer. A minha base de dados está modelada. A partir de agora, é somente ir lá no Power BI, carregar esses dados para o Power BI e a gente começar a trabalhar. E para fazer isso, eu vou vir aqui, ó, fechar e aplicar. Ele veio. Ele está carregando, ó. O que vocês estão achando aí até agora? Se quiser comentar alguma coisa. Credo, chegou aí agora que eu vi também. Na área. Ah, isso aí. Aqui eu estou gravando, Credo. Depois você me pede lá que eu mando para você, se você quiser ver o que eu fiz até agora no Power Query. A gente Tranquilo. vai ver agora. Essa aqui normalmente é a parte que demora, mais demora. Por quê? Ele está pegando a base de dados, está jogando ela, está carregando ela para o Power BI. Então, assim, quando uma base maior, você já imagina que deve ficar mais lento, né? Vai ter que esperar um pouquinho. Vou fazer um negócio aqui. Beleza. Os dados estão carregados. Volta para cá. Os dados estão carregados aqui, ó. Eu vou vir aqui na minha parte das tabelas. Eu tenho as minhas 3 tabelas aqui. Os valores vão aparecer aqui, ó. Aparecendo, ó. A dimensão candidato, a fato bens dos candidatos e a fato eleição. E agora, deixa eu ver se ele já fez automaticamente. Essa parte aqui é da parte do Power Pivot, que é onde eu relaciono minhas tabelas. Percebam que elas já vieram todas. Ele faz esse relacionamento automático. Deixa eu ver se ele fez certinho. Ele fez certinho? Ele fez certinho? Não, não.
Ele faz os relacionamentos automáticos, mas na maioria das vezes a gente tem que consertar. Essa conexão aqui, ele criou certo. Ó. A minha tabela dos bens dos candidatos, ele conectou pelo ID, conectou certinho. Não, ele conectou as duas certas. Conectou as... Não, ele conectou na F eleição. Ele tem que conectar ela na dimensão candidato. Deixa eu excluir. Beleza. O ID do candidato, deixa eu procurar o ID do candidato aqui. Para eu conectar aqui, simplesmente eu seleciono a coluna que eu quero de um lado, arrasto até na coluna que eu quero do outro. Perfeito. Ele criou um relacionamento, tá vendo aqui, ó, relacionamento 1 para N, 1 para muitos, da direção do candidato para fato candidato. Entendeu? E desse lado aqui, ele cria um relacionamento 1 para 1. Mas é aquele caso que eu falei. A minha fato, ela, por enquanto, ela só tem o registro de um candidato, o registro do candidato, ele não se repete. Mas por quê? Porque aqui a gente só tem dados de 2024. Lá em 2026, quando tiver outra eleição, que a gente for atualizar o nosso modelo, o nome dos candidatos vão se repetir. Aí ela vai passar a ser 1 para N também. Né? Vai passar a ser 1 para N da dimensão para fato. Eu posso alterar isso aqui. Eu vou clicar aqui no relacionamento e clicar em propriedades. Eu posso mudar o sentido desse relacionamento, mas assim, tem que ser uma coisa consciente, uma coisa coerente. Ele está 1 para 1, eu vou colocar 1 para muitos. Ó, vamos ver. 1 para muitos, tá, esqueci de mudar o sentido, a direção do filtro. Vai ser... ser único. Era 1 para muitos. Confundi trem todo. Só um minuto aqui que eu vou acertar. Ela é 1 para muitos, no sentido da dimensão para fato, e a direção do filtro é único. A minha dimensão, ela tem que filtrar a fato. Ó. Tem que ser sempre assim. Aí agora é o seguinte. Esse modelo aqui vai fazer com que a minha tabela dimensão, ela vai conseguir filtrar minhas duas tabelas fato. Entendeu? Vai ser essa tabela dimensão que vai, assim, entre aspas, mandar no meu modelo, vai ser a partir dela que eu vou criar os filtros. Por isso que a direção do meu filtro tem que estar aqui, ó. Tem que estar sempre dela para as outras. Porque ela consegue filtrar as outras duas. Entendeu? Agora, a gente vai começar a colocar a nossa mão na massa. Deixa eu ver se eu tenho... Já vamos começar a trabalhar no Power BI. Deixa eu ver o que eu tenho que mostrar para vocês aqui. No Power BI, a gente trabalha com a linguagem de código do Power BI, é chamada de linguagem DAX. Assim como no Excel, a gente tem uma linguagem de programação que a gente programa no Excel, que a gente faz as nossas somas, os nossos if, os nossos proc-v da vida lá, o Power BI tem uma linguagem, assim, relativamente parecida com a linguagem do Excel, que se chama linguagem DAX. Ela é uma linguagem parecida, ela lembra muito Excel. A diferença dessa linguagem é que no Excel você trabalha com células, né? Você faz uma fórmula, por exemplo, você quer criar uma fórmula de soma no Excel. Você vai lá na célula X e faz lá uma soma, e a partir daí, essa fórmula, ela só vai ficar naquela célula. Se você quiser replicar ela para outra célula, você tem que copiar e colar ela para outra célula, ou se não, arrastar ela para as células que você quer. No Power BI é diferente. No Power BI você faz os cálculos em cima da sua coluna. Então, se eu quero somar, por exemplo, eu tenho uma coluna lá eu tenho uma tabela de vendas. Imagina que eu tenho uma tabela de vendas. E na minha tabela de vendas, eu vou ter uma coluna lá com o valor da venda. A partir do momento que eu quiser trazer para a minha tela, para o meu usuário, a quantidade de vendas, eu não vou lá na célula 1 ou na célula 2, na linha 1, na linha 2, e jogar essa fórmula lá. Eu vou criar uma medida, que a gente chama, no Power BI a gente chama de medida, do somatório das vendas. Ele vai me dar o somatório das vendas de toda a tabela. E a partir daí, eu vou filtrar. Eu quero somente as vendas de janeiro desse ano. Eu quero somente as vendas onde eu vendi mais do que, sei lá,
X reais, as vendas dos últimos 3 meses. Você cria uma medida para a sua tabela toda e vai filtrando ela no Power BI. Nós vamos ver aqui para frente, isso aí. É uma linguagem simples, mas ela não é trivial, porque ela é relativamente fácil de fazer, mas é difícil de você entender ela, justamente porque você não trabalha no contexto de célula, você trabalha no contexto de filtro. Então, assim, no início a gente confunde um pouco. Essa diferença aí, eu costumo dizer que é como se você estivesse aprendendo um novo idioma, né? Você tem que, quando você aprende um novo idioma, o pessoal fala que quando você pensa, por exemplo, você vai aprender inglês, o pessoal fala que quando você começa a pensar em inglês, é que você realmente está aprendendo o idioma. Então, assim, quando você começa a jogar a masterizar esse conceito dentro da sua cabeça, você consegue entender o DAX. Isso você aprende aos poucos de forma interativa. Muitas das vezes, do início, a fórmula vai funcionar, você não vai entender o porquê também, justamente por causa do conceito de filtro. Mas, assim, para você aprender DAX, você tem que aprender toda essa teoria por trás para você aprender DAX. E quanto mais você aprende DAX, melhor vão ser os seus relatórios, você vai conseguir criar análises mais avançadas. A gente consegue trabalhar no Power BI sem entender a fundo de DAX? Consegue sim, sem problema nenhum. Mas você acaba que vai ficar limitado ali, sabe? Então, aqui é só uma figura que eu tirei, né? Essa figura é bem antiga, de um site chamado SQL BI, que é um site referência no mundo aí para BI. Então, assim, quando você está começando a aprender DAX, você tem lá o Vale das Sombras, né? Que é quando você começa o desenho que está perguntando, a pessoa perguntando onde é que estão minhas células, né? Que vem do Excel. Qual que é a diferença entre uma medida e uma coluna calculada? São conceitos que você vai aprendendo à medida ao longo do tempo do Power BI. Aí, quando você começa a aprender um pouquinho, você já acha que sabe, aí você começa a ver novos conceitos, né? Aí você começa a estudar a função calculate, o que é uma tabela expandida, né? Que é quando você abre os dados da tabela. E, a partir daí, você vai só se aprofundando, né? Até chegar no caminho dos masters lá, dos camaradas que sabem mesmo. Aí você começa a aprender transição de contexto, funções interativas, filtros e por aí vai. E como eu falei, quanto mais você estuda, mais você aprende. Você não chega aqui do dia para a noite, lógico, né? Como todo processo de aprendizado, você não vai chegar aqui, mas à medida que você vai estudando, você vai aprendendo mais a trabalhar com dados e você vai entendendo o poder que o Power BI tem, né? O tanto de aplicação que você pode fazer. Eu acho que esse aqui era o último slide. Agora a gente vai passar aqui no Power BI. Então, pessoal, vamos lá. Quando eu tenho meu modelo de dados aqui, né, recapitulando, eu tenho uma tabela que tem os dados das minhas eleições. Eu tenho outra tabela que tem os bens dos meus candidatos, né, os dados dos bens que os meus candidatos falaram, né, os meus candidatos, não, né, os candidatos declararam para a Justiça Eleitoral, e tem uma tabela que tem os dados dos candidatos, tá? Vamos lá. Eu quero criar um BI, quando eu começo a criar um relatório no Power BI, eu tenho que entender, é primordial que eu entenda o negócio que eu estou tratando, aquilo que eu estou fazendo, né? Por exemplo, se eu tenho um BI quero criar um BI de faturamento, aí eu vou lá, eu vou ver os KPIs que eu quero colocar lá, eu quero colocar qual foi o meu faturamento total ao longo do tempo, ao longo do último mês, por exemplo, o meu ticket médio, um gráfico com a evolução das minhas vendas ao longo do tempo também, comparação do que eu vendi nesse ano com o ano anterior. São KPIs que vêm na cabeça da gente. Agora, quando eu quero criar um KPI de dados de eleições, com esses dados que eu tenho aqui, o que eu quero trazer? E, primeiramente, eu posso, assim, o que vem na minha mente, é trazer os dados dos candidatos, né, colocar lá uma lista lá com os candidatos que tem na minha região, e eu poder, né, olhar esses candidatos, quais são os candidatos a prefeito, quais são os candidatos a vereador. Eu posso trazer também o quantitativo desses candidatos, quantos candidatos que eu tenho para prefeito, quantos candidatos que eu tenho para vereador, quantos partidos estão na minha eleição, que eu tenho nas eleições de 2024, e também, o que eu estou vendo mais importante aqui, que a gente pode trazer alguns insights interessantes,
é quanto cada candidato declarou de bem, né? Ou quais são os candidatos que têm mais, declararam bens maiores, para a gente analisar isso aqui. E tem outras coisas que a gente pode colocar também, ocupação dos candidatos que tem na tabela, enfim, são N possibilidades que a gente tem, e que ao longo do tempo que a gente vai criando o nosso BI, a gente vai descobrindo o que a gente quer colocar, o que a gente quer trazer para nós, né? Então, antes de tudo, eu vou vir aqui no meu Power BI, essa é a tela onde eu vou trabalhar, aqui eu vou criar um dashboard nessa tela aqui, e eu tenho aqui, só apresentando um pouco da interface, né? Se eu quiser criar várias páginas com vários BIs, eu consigo fazer, é semelhante ao Excel, só eu clicar no mais aqui. A minha parte à direita, eu tenho esse ícone aqui onde eu mostro as minhas tabelas, eu tenho esse ícone aqui onde eu configuro os meus relatórios. Esse daqui a gente não vai trabalhar hoje, mas são ícones que a gente utiliza também em modelos mais avançados. Aqui à esquerda já mostrei para vocês. Aqui em cima eu tenho os menus, e essa caixinha aqui são onde eu escolho meus componentes. A primeira coisa que eu costumo fazer é vir aqui. Como eu já tenho um modelo pré-estipulado na minha cabeça, eu venho aqui em minhas configurações de tela, e eu vou alterar a largura dessa tela aqui, porque normalmente eu acho essa tela bem achatadinha. Eu vou vir aqui no tipo, e vou colocar aqui um tamanho personalizado. Ele já vem com padrão de 720, e eu gosto de mudar essa largura aqui, ó. Eu costumo colocar 1440. Viu que ele alargou um pouquinho. E a primeira coisa que eu vou trazer para a minha tela vão ser umas medidas básicas que eu vou criar aqui. Vai ser o meu total de candidatos e o total de partidos que a gente tem. Eu vou colocar aqui os meus dados. As medidas que eu criar, né, as fórmulas que eu criar utilizando linguagem DAX, eu vou colocar aqui, ó. E uma boa prática que eu costumo colocar é criar uma tabelinha aqui. Eu também consigo criar uma tabela aqui no Power BI inserindo valores, mas só para guardar minhas medidas. Então, para isso, eu venho aqui na página inicial, vou vir aqui em inserir dados. Vou criar uma tabela fake aqui, entre aspas, com o nome aqui de medidas. Ele vai abrir uma telinha para mim, perguntando qual vai ser o nome da minha tabela. Vou vir aqui, colocar underline medidas. E a coluna 1, ó, se eu quiser, por exemplo, colocar um nome dessa coluna 1 e quiser colocar um valor aqui, ó, eu costumo colocar. Isso aqui a gente usa muito para criar tabelas com dados que não tem no nosso banco de dados. Aí você quer criar uma tabela só de parâmetro, uma tabela de dados qualquer, que vai ter poucas informações, você consegue criar aqui. É para isso que funciona. Vou clicar em carregar, ele já vai vir aqui, ó. Agora, por que eu criei essa tabela? Espera aí que ele está carregando. Isso. Eu criei essa tabela porque é a partir daqui que eu crio minhas medidas. Se eu clicar em qualquer um desses três pontinhos aqui e clicar em nova medida, eu estou criando uma nova medida. Só que se eu começar a criar elas soltas aqui, depois fica difícil para eu ver onde é que eu vou deixar cada uma, né? Até para eu procurar fica complicado. Então, eu costumo criar uma tabelinha aqui só para eu criar as medidas. Aí eu vou cliquei nos três pontinhos, vou clicar aqui em nova medida. E o nome dessa medida, vou colocar aqui, ó, quantidade de candidatos. Eu posso colocar aqui o nome que eu quiser. E essa é uma medida bem simples. Eu quero contar as linhas da minha tabela com o nome dos candidatos. Então, para eu contar a quantidade de candidatos no meu modelo, eu tenho que saber quantas linhas tem na minha tabela de candidato, correto? Que a minha tabela dimensão candidato, os valores não se repetem. Então, para eu contar, eu vou usar essa função aqui, ó. O DAX, ele é uma biblioteca de funções semelhante ao Excel. Eu tenho uma função chamada aqui, ó, count rows. Na hora que eu venho aqui, que eu começo a digitar, ele aparece aqui as funções para mim, né, qual função que existe com aquilo que eu tô, com aqueles caracteres que eu estou começando, e aparece até uma explicação breve aqui, ó, conta o número de linhas na tabela, count rows, opa, até vem mais aqui, ó, e ele está pedindo, ele já me mostra aqui o parâmetro que ele quer para essa fórmula, né, para essa função. Ele precisa de uma tabela. Então, estou pedindo para ele contar as linhas da minha tabela de candidato. Fechar parênteses. E
Pronto. Tá vendo que já apareceu aqui, ó, a quantidade de candidatos? Eu vou arrastar para a tela aqui, só para a gente ver. Ele vai trazer aqui 50 mil, mas aqui está arredondando. Eu vou vir aqui, eu cliquei aqui, selecionei o meu componente, né? Como padrão, ele traz para mim esse visual de cartão, mas se eu quiser colocar um outro visual aqui, se eu quiser colocar um visual de tabela, por aí vai. Aí eu vou vir, vou voltar para o cartão, vou vir aqui na formatação. Aqui lembra que eu falei que onde eu formato o meu componente que está na tela aqui? Eu vou vir aqui nessa formatação de valor do balão e vou trocar o nome, trocar o tamanho como pequeno, 50 mil, colocar 30, tamanho 30, e vou vir aqui também, ó, em exibir unidades. Vocês reparam que ele arredondou para mim. Eu quero tirar essa unidade aqui, ó, eu vou colocar nenhum, ele apareceu o número inteiro lá para mim. A gente tem na nossa tabela 49.604 candidatos. Aí aqui eu vou vir em outras configurações também, vou tirar o nome da categoria aqui, que vai não aparecer o nome da medida, e vou escrever um título para ela, ó. Vou escrever aqui, quantidade de candidatos. Beleza, uma formatação padrão aqui, só para vocês entenderem como funciona o processo. Aqui eu tenho N possibilidades, para cada componente desse eu tenho N possibilidades aqui de fazer acontecer, de mudar as configurações dele. Ok. Agora eu vou criar uma nova medida, semelhante a essa aqui, para eu contar a quantidade de partidos políticos que a gente tem na nossa base de dados. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade, partidos, igual. Para a quantidade de partidos, eu não posso contar, fazer uma consulta, assim, básica na minha tabela. Por quê? Porque os partidos se repetem, né? Os partidos eles vão se repetir. Então, tem que fazer uma contagem distinta. Eu vou chamar essa função aqui, ó, distinct count, da minha tabela de candidato. Agora, eu tenho que passar, repara aqui em cima, que já não pediu o nome da tabela, ele pediu o nome da coluna. Eu vou passar a minha tabela com a coluna. Cadê o nome do partido? O nome do candidato, tem o ID, vou passar para ele para contar o nome do partido. Não tem o código do partido. Mas eu vou pedir para contar o nome do partido aqui, que vai dar na mesma. Uma contagem distinta do nome do partido e vai trazer a quantidade de partidos políticos que existem na minha base. Vou jogar para cá também. Ele vai criar um cartãozinho para mim, com 27 partidos políticos. Eu vou aproveitar a configuração desse aqui, ó. Vou clicar nele. Vou salvar. Vou salvar, não. Vou pegar o pincelzinho e vou aplicar a minha configuração. Como ele não tem título, quantidade, partidos. Isso aí, 27 partidos políticos. Ok. Vou fazer um negócio que eu não fiz até agora, que vai ser salvar, porque se der um bug aqui, perde tudo. Vou colocar aqui, ó. E aí. Workshop. Workshop. Mais opções. Vou salvar. Estou na pasta qualquer aqui, não. Vou salvar aqui dentro dele. Só para garantir, né? Vai que. Beleza, pessoal. Então, aqui eu tenho a quantidade de partidos. Aqui eu vou só colocar aqui uma tela de fundo. Vou trocar a cor dessa tela de fundo aqui, só para ele ficar aparecendo um cartão decente, né? Quantidade de partidos. Eu não vou me atentar muito à configuração agora, porque, assim, layout, né? Porque, como eu falei para vocês, a intenção é mostrar a funcionalidade da ferramenta. O layout a gente vai aprendendo com o tempo, apesar de ser uma coisa muito importante, tá? Beleza. Agora eu vou trazer aqui um gráfico e eu quero contar somar quanto cada candidato meu tem de bem.
eu vou trazer aqui a medida, vou criar mais uma medida, vou trazer aqui nova medida, vou fazer aqui, ó, valor, bens, candidatos. Aí eu já vou usar uma outra fórmula do DAX, que é a minha soma. Vou pegar uma sum, SUM. Agora eu já vou somar lá na minha, o valor do bem do meu candidato, ele está na minha tabela fato bens do candidato. Então, eu vou chamar AF bens candidatos, ele está nessa aqui, ó, valor do bem do candidato. Somatório de bens dos candidatos. Ok. Para esse aqui, eu vou criar um gráfico diferente aqui, ó. Vou vir aqui em página inicial. Eu vou criar um gráfico de colunas na horizontal. Eu vou trazer o seguinte. Eu cliquei aqui nesse gráfico aqui, e aqui está me pedindo o valor para o eixo Y. O eixo Y, eu quero trazer, como ele é um gráfico na horizontal, o eixo Y eu vou colocar o nome dos candidatos, ó. Nome do candidato, beleza. E no eixo X, eu vou trazer essa medida que eu acabei de criar, que é o valor do bem dos candidatos. Ó, como aqui tem muitos candidatos e não tem nada filtrado, ele vai trazer muita coisa aqui para mim. Muita coisa mesmo. Vai trazer o nome de todos os candidatos, na ordem decrescente, com que cada um declarou o valor de que cada um declarou de bem. Aqui, no caso, o Crésio Vieira Campos, que eu nem sei de onde que é, ele declarou esse valor aqui de bens aqui, ó. 12, esse aqui é 1.000 milhões, 12 bilhões. É meio, só pode ser meio tá errado, né? 381 bilhões, não tem, esses valores são meio doidos. Mas é isso meio que tá lá na base de dados, tá, gente? Vou colocar um fundo aqui. Vou diminuir isso aqui. E agora eu vou colocar aqui uma tabela para a gente detalhar o que cada candidato tem. Então, se eu pegar essa tabela aqui, e eu vou, a tabela, né, é igual uma tabela do Excel, eu posso ir adicionando os valores que eu quiser. Então, vou lá na dimensão do candidato, vou trazer lá, ó, o nome do candidato, o nome do partido, eu vou colocar esse nome, o E aqui, é o nome da cidade do candidato, o número dele, deixa eu ver o que mais tem mais interessante. Coligação, cadê a descrição da coligação? Não, não tem descrição da coligação. Nome da coligação. E aqui, eu vou colocar, por último, a medida que eu acabei de criar lá, que é o valor do bem do candidato. Algumas coisas que eu tenho que ajustar. Na hora que eu coloco aqui o candidato aqui, automaticamente, que é o número do candidato, como é um número inteiro, é por isso que eu até falei lá aqui no PowerQuest, que o valor que eu não preciso somar, fazer cálculo com ele, é interessante eu trazer ele no formato de texto, por causa disso aqui, ó. Eu coloco ele aqui, ele entendeu que tem que fazer uma soma desses números. Mas não, eu tenho que trazer o número simples. Então, eu vou vir aqui e pedir para não agregar nada, ele não resumir. Ele vai trazer o número do meu candidato, isolado. E aqui vai, ó. Aqui eu já tenho algumas informações básicas, né? Qual é o nome do candidato, o partido, a cidade, o número, coligação e os bens. Beleza. Outra coisa interessante que eu posso trazer aqui é o percentual de gênero do meu candidato, por exemplo. Aí, normalmente, eu gosto de utilizar esse gráfico de rosca ou esse gráfico de pizza. Deixa eu utilizar o de rosca. Esses gráficos, eles são interessantes
o pessoal erra muito aqui, isso aqui já é uma dica que eu dou para vocês, esses gráficos de pizza e de rosca, gráfico com nome de comida, né, que o pessoal fala, esse é interessante de você usar quando você não tem muitos dados. Por quê? Por exemplo, aqui eu vou usar aqui a categoria de sexo do candidato, se é masculino ou feminino. Então, visualmente, ele vai ficar melhor de eu ver. Agora, se eu quiser colocar uma categoria aqui, por exemplo, de partidos, de cidades dos candidatos, imagine a salada que não vai ficar aqui de valor partido. Isso visualmente não agrega em nada. Você não consegue fazer análise de nenhuma disso aqui. Você não consegue enxergar o valor, você não consegue enxergar nada. Então, aqui eu vou trazer, eu vou colocar como medida aqui a quantidade de candidatos, aqui nos valores, quantidade de candidatos. Ele vai trazer para mim 50 mil candidatos arredondando. E na minha legenda, eu vou lá na minha de candidato e vou trazer o sexo do candidato. O negócio, eu achei ele aqui. O gênero do candidato, né? Então, aqui, eu tenho masculino, 16 mil, aliás, 33 mil candidatos homens e 16 mil candidatas mulheres. Beleza. Esse gráfico aqui é ideal quando eu tenho análises menores. Beleza, pessoal. Mas aí vocês devem estar me perguntando o seguinte, tá, criamos essas três medidas básicas aqui no Power BI, as três medidas básicas, montamos alguns campos, alguns componentes, colocamos um gráfico, colocamos os cards aqui da quantidade de candidatos, quantidade de partidos, por gênero, uma tabelinha mostrando os dados dos candidatos, mas e aí? O que isso me diz? Se eu quiser ver só os candidatos da minha cidade, por exemplo, é por isso que funcionam os filtros, né? Por isso que eu disse no início que a gente cria as medidas e depois a gente trabalha em cima delas através de filtros. É o famoso contexto de filtro do Power BI. Para trazer esses filtros, eu tenho um outro componente aqui chamado segmentação de dados. Vou começar a colocar na tela aqui uma segmentação, vou colocar aqui em cima. Depois eu vou ajeitar isso aqui bonitinho, tá? Para ficar um visual legal. Por enquanto a gente está só vendo os conceitos aqui e montando, né? Uma segmentação, eu quero filtrar o candidato por cidade. Porque a primeira coisa que eu tenho que ver aqui é a cidade, senão não faz sentido eu ver, né? Eu fazer minha análise. Então, eu vou lá na minha dimensão candidato. Lembre-se que a dimensão candidato está conectada às duas tabelas. Então, tudo que eu colocar nesse filtro, desse filtro aqui, tem que vir da tabela dimensão candidato. Por quê? Porque a partir dela eu vou conseguir filtrar tudo. Como as outras tabelas estão conectadas com ela, eu vou conseguir filtrar tudo a partir dela. Então, eu vou vir aqui e procurar a cidade. Nome da cidade. Ele trouxe para mim todas as cidades que estão aqui. Agora, eu vou configurar essa segmentação, porque do jeito que está aqui não é interessante. Ele traz para mim aqui assim. Mas se eu clicar só aqui em Acaiaca, por exemplo, vai trazer tudo que está relacionado à cidade de Acaiaca. Olha aqui, ó. Aí traz os candidatos, traz o gênero, os partidos e por aí vai. Eu vou vir aqui na configuração, selecionei meu componente, vou vir nessa parte do meio, vou vir aqui, ó, configurações da segmentação. E no estilo aqui, ao invés de trazer uma lista vertical, eu quero trazer tudo suspenso. Olha que legal. Ele já agrupou tudo para mim aqui, trouxe aqui num bloquinho aqui, ó. Entendeu? Já configurou minha segmentação para mim. Aí eu vou clicar nesses 6 pontinhos, tem uma opção aqui, quando eu clico nos 6 pontinhos, de colocar essa opção aqui de pesquisar. Aí eu quero pesquisar, vou clicar aqui, vou digitar o nome da minha cidade, ó, Coronel Fabriciano. Já aparece para mim aqui. Todos os candidatos da minha cidade. Ah, tá, legal. Outra coisa que eu esqueci aqui, ó. Na tabela, eu esqueci de colocar aqui o cargo, né, gente? Eu tenho o código do cargo e eu tenho a descrição do cargo. Vou colocar ele aqui, vou arrastar lá para cima, ó. E aqui, pessoal, é tudo configurável, tá? Eu só não estou mudando para querer mostrar mesmo a lógica, né, para vocês.
Se eu mudar aqui, ó, o nome do candidato, ao invés de vir o nome da coluna, o nome, aqui depois eu mudo cor, eu configuro do jeito que eu quero. E aqui, ó, mesma coisa, ó. Eu vou trocar esse título, vou colocar esse título aqui, título dessa segmentação aqui de cidade, e vou pedir para esconder aqui, tirar esse cabeçalho para sumir aqui. Aí, a partir do momento que eu já tenho o meu filtro aqui, se eu quiser fazer outro do mesmo modelo, eu vou vir aqui, vou selecionar ele, vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ó, aqui eu já não quero mostrar a cidade. Aqui eu quero mostrar o cargo do candidato. Dimensão candidato, descrição do cargo. Descrição do gênero. Isso. Aí, em Coronel Fabriciano, eu quero ver os candidatos a prefeito. São 3 candidatos em 3 partidos diferentes. Eu vou colocar um gráfico aqui que vai dar mais sentido no que a gente está fazendo. Deixa eu diminuir essa tabela. Vou trazer isso aqui para cá. Isso aqui. Vamos ver se vai dar para fazer o que eu estou querendo aqui, gente. Espera aí. Para organizar tudo aqui. Eu vou criar um gráfico aqui de colunas, clusterizado. Vou jogar aqui. Vou aumentar ele bonitinho. E no meu gráfico aqui, no meu eixo X, eu vou colocar, vou lá na minha medida, quantidade de candidatos. Não, desculpa. No meu eixo X, eu vou colocar o nome do meu candidato. E vou trazer no meu eixo Y a quantidade de candidatos. Aí, além do nome do meu candidato no eixo X, vou trazer também a descrição do cargo. Descrição do cargo. E vou jogar ela para cima aqui, ó. Porque o cargo ele vem antes do candidato. Beleza. Aí, eu estou com o meu filtro aqui, ó. Coronel Fabriciano, cidade Coronel Fabriciano e cargo de prefeito só. Eu tenho 3 candidatos aqui, né? Aí eu tenho uma opção interessante para esses gráficos aqui, que é essa opção de drill down. Se eu clicar aqui, vai estar habilitado o drill down. Como eu coloquei aqui o cargo e os candidatos, eu vou dar 2 cliques aqui, ó, para fazer drill down. Né? Ele vai uma camada abaixo. Ele vai trazer o nome dos meus candidatos que eu tenho prefeito. E eu vou trazer aqui a quantidade, né, que não vai fazer sentido a quantidade, mas aqui ele traz a quantidade de 3 candidatos. E se eu colocar de vereador, aí vai aparecer um monte. Eu vou clicar aqui, ó. Os nomes nem estão cabendo aqui, ó. Vai aparecer um monte de candidato. E aqui eu faço para tudo, gente. Que é basicamente para tudo. Então, assim, ok. Suponha que você queira colocar essas informações na tela aqui, um dashboard simples, que vai te mostrar a quantidade de candidatos, o cargo desses candidatos, de uma forma assim, geral, quantidade de partidos. Aí aqui você está vendo os dados desses candidatos. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui também, é interessante, a ocupação de cada candidato. Eu vou vir aqui, ó, na ocupação, você tem um lugar aqui que é ocupação. Grau de instrução, ocupação. Aí aparece para mim, ó, o que cada candidato é. O cabeleireiro, já é vereador, ele tem ensino médio completo, ensino fundamental. Aí você consegue ir fazendo análise em cima disso aqui também. Qual que é o grau de instrução de cada candidato? Você pode fazer um gráfico desse, por exemplo, para você analisar qual que é o grau de instrução deles, né, a média de tudo, e por aí vai. Mas aí, né, já pensando em layout, eu consigo trabalhar tudo isso aqui na tela. E como que normalmente eu trabalho com os meus layouts? Eu costumo ter uns layouts prontos assim, entre aspas, né?
Eu costumo fazer o fundo dos meus BIs, eu gosto de fazer numa plataforma chamada Figma. Uma plataforma gratuita na internet, onde você constrói seus layouts. Deixa eu mostrar para vocês aqui também, rapidinho. Figma. Só você digitar Figma no Google aí, ó, você vai abrir esse site aqui. Isso é quando você já tem os seus layouts montados, você já tem, né, você já montou seu dashboard e você quer fazer o fundo dele. Você pode fazer tanto no Power BI, quanto no PowerPoint, quanto no CorelDRAW, Photoshop, o software que você tiver mais familiaridade com ele. Eu gosto do Figma porque ele é bem intuitivo quando você começa a trabalhar com ele. E aqui eu tenho tudo, ó. Eu tenho um fundo de um monte de BI que eu vou fazendo aqui. A partir daí, eu já pego esse fundo, salvo ele no meu computador e já jogo no fundo dos meus BIs. Para esse aqui, eu tenho um fundo aqui personalizado já, que é padrão, eu vou colocar aqui. E como que eu faço isso? Eu vou vir aqui nas minhas configurações de formato da minha página, né? Aí eu não posso ter nada clicado aqui, porque aí ele vai entender que tem que trazer as configurações da página. Eu vou clicar aqui em tela de fundo. E vou procurar no meu computador onde que esse fundo está. Esse eu vou achar ele aqui. Esse aqui, ó, layout curso Power BI. Ele já está aqui. Eu tiro a transparência aqui, ele aparecer. Ajuste da imagem, eu coloco ajuste. Tá. Como eu não tinha esse gráfico aqui programado, ó. Não tinha, eu resolvi fazer ele aqui agora. Então, vou ter que repensar aqui o que eu ia fazer. Vou fazer. Normalmente, esses cards eu coloco aqui em cima, né, que é o padrão. Depois você vai ter, quando você estiver fazendo, você vai ter que atentar para eles serem do mesmo tamanho, mesma altura. Vou colocar esse gráfico aqui. Aqui já é mais a criatividade e você ser coerente com as suas informações, né, com o que você quer trazer, formato que você quer visualizá-las, né. Essa tabela aqui, eu vou diminuir a altura dela, porque não vai caber. E aqui a gente está trabalhando em uma tela só, mas você não pode esquecer que você não precisa obrigatoriamente trabalhar com uma tela só. Pode trabalhar com várias telas dentro do Power BI, chamar uma tela, chama na outra, e por aí vai. Esse aqui, que ele é na vertical, eu diminuir um pouquinho, e tá. Não, ó, de bobeira, deixei o gráfico errado. Esse aqui eu vou deixar colocar aqui, ó, é o meu tamanho desse. Ok, tamanho e estilo, tela de fundo, assim, tela de fundo, assim, beleza. E esses aqui eu vou deixar aqui sim, esses filtros também não vai caber, mas, enfim, acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu estou querendo fazer. Então, deixa eu ver aqui, agora que eu vi a pergunta, não sei. Dá para combinar com dados demográficos? Sim, tem um gráfico aqui, se não me engano, esse aqui, ó, de mapas, ó. Mapa, mapa coroplético, esses gráficos aqui. Mas aí você tem que ter os dados de latitude e longitude também, né? Que aí você combina com esses dados aqui. Fica muito bom. Deixa eu ver aqui. Pessoal, beleza. É mais ou menos esse o sentido de você utilizar a ferramenta.
O que eu quero que vocês guardem aqui? Que, assim, quanto mais vocês entenderem esse conceito, que o conceito mais importante de você trabalhar com BI é você entender o conceito de análise de dados, o conceito de modelagem. Então, assim, vocês concordam que se eu não tivesse modelado isso aqui direitinho, eu não ia conseguir fazer isso aqui funcionar, por exemplo, esses filtros funcionarem? Como a minha tabela do candidato está conectada com as outras duas, eu consigo fazer essa jogada de filtrar tudo, entendeu? Então, assim, essa é a parte base que, assim, quando você vai aprender Power BI, você tem que entender. Por isso, assim, que eu sempre falo muito que o conceito é fundamental. Sem o conceito, você até começa a fazer, mas você não... chega uma hora, você bate lá no teto, você acaba se limitando e você garra. Na hora que na hora que você pega uma base de dados mais complicada um pouco, ou você trabalha, ou você precisa dar uma manutenção, e o seu modelo ele vai crescendo, você agarra. Você não consegue dar manutenção, justamente porque você não tem um conceito, não tem a teoria por trás ali. Então, assim, o que eu sugiro para vocês que estão começando a estudar, estão começando a aprender, foque no conceito, nos fundamentos, e, assim, explore muito bem essa área aqui, ó. Eu sei que no início pode parecer um pouquinho complicado, mas é coisa que você vai aprendendo a trabalhar na sua cabeça, entendeu? Igual a gente falou aqui dessa fata eleição. Ela só tem isso, primeiro fundamentos, depois ferramenta, exatamente. Hoje mas aí você tem que ter também um certo meio termo de não ficar também só nos fundamentos e esquecer de colocar a mão na massa, senão você não consegue aplicar. Mas estude os conceitos e vá praticando a ferramenta. Por exemplo, essa fato eleição aqui, hoje ela só tem uma data. Eu poderia ter falado com vocês que eu ia pegar essa bem candidata e ia conectar diretamente nessa aqui, ó. E nem ia montar uma dimensão. Ia funcionar perfeitamente, ia funcionar. A gente ia conseguir fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Porém, no momento futuro, em 2026, se você quiser como é que fala? Atualizar esse BI, ele vai vir com dados de 2026. Aí somente você trazer a nova tabela para cá e juntar ela. Fazer algumas configurações no Power Query lá e juntar essas duas tabelas. Seu modelo vai funcionar do mesmo jeito. Entendeu? Deixa eu uma água. Eu vou mostrar para vocês aqui esse BI pronto. É esse aqui, ó. Está na outra tela. Vamos. Esse BI pronto é esse aqui, ó. Ele não tem aquela... Ele não tem aquele gráfico, outro gráfico que eu coloquei. Ele tem só um QR Code aqui, que eu publiquei no meu portfólio. E aqui eu coloquei só as cidades que fazem parte da minha região aqui, para ficar mais fácil de olhar. Então, se eu selecionar Coronel Fabriciano, eu quero só o cargo de prefeito, partidos e o nome do candidato. E esse BI, ele não tem aquela parte de bens dos candidatos. Ele é bem simples mesmo, mas ele não tem essa parte de bens dos candidatos. Então, ele é isso aqui, ó. Lógico que por questão do tempo que a gente tem, a gente não consegue chegar nesse modelo aqui hoje, porque senão a gente vai ficar aqui no mínimo mais uma hora e meia, só para configurar esses gráficos bonitinhos, trocar a cor, fazer, né? Mas é perfumaria mesmo agora. Mas isso aqui, ó, cada gráfico desse aqui, você consegue configurar nessas opções aqui. Beleza? Deixa eu voltar lá. Então, assim, basicamente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Deixa eu até terminar de gravar, parar a gravação aqui. Eu gosto muito desse design clean também. E só para parar a gravação.